por exemplo, tem ideias que os liberais eles promovem que eu acho que são ideias ruins para o Brasil. Tipo. Privatização da Petrobras. Tipo, o que significa privatizar a Petrobras? A gente fica com ódio do Estado porque ele não gere bem as coisas, e é verdade. Mas, porém, a gente não entende qual que são as ramificações de realmente se privatizar a Petrobras. Porque a privatização, como está sendo feita hoje no Brasil, é uma privatização de, tipo, nós construímos tudo isso, nós vamos pegar, vender por um preço barato para um monopólio conglomerado internacional que vai explorar a terra do Brasil e essa nossa empresa e vai lucrar muito mais que o valor que eles usaram para comprar. Beleza, Petrobras, a gente demoraria umas 10 horas aqui discutindo isso. Vamos tentar uma outra empresa, ver se a gente chega num acordo? Tá, Eletrobras. Correio, você acha que faz sentido o Brasil ser sócio de um Correio e competir com empresas privadas ao invés de focar em outras coisas, em recursos estratégicos, Não, né? saúde, educação e segurança. Sim. Não, eu acho que Correios é diferente de Petrobras. Sim, por isso eu vou. Petrobras não vou te convencer, Sim. Não dá. Mas a gente pode olhar outras coisas, né? Quer dizer, emissora de TV, Correio. Eu acho que Correio antigamente tinha um papel importante na sociedade porque a comunicação era feita através de cartas. Tá. Então, você dá o poder para uma pessoa controlar a comunicação inteira do Brasil, sendo dono dos Correios, é perigoso. É perigoso. E naquela época eu seria contra privatizar os Correios. Hoje em dia, os Correios não são tão úteis assim. Ninguém mais se comunica por carta. Porque o problema é que a gente volta àquela história, né? Não estamos vendo tanta corrupção quanto no passado, tá? E aí eu lembro, o Mensalão começou nos Correios. Sim. Foi uma graninha ali, que tal, aí o Roberto Jefferson denunciou e pegaram um escândalo enorme. A Previdência dos Correios sofreu muito na era do PT. Usaram dinheiro errado, da Petrobras também. Então, qual o grande problema? Vamos supor que ganhe agora o Bolsonaro ou o Lula. Não roubem. Não vão roubar. Mas aí entra depois você. Aí você pega e me põe lá na presidente dos Correios. Aí eu faço uma devassa e dou 1 bilhão de prejuízo. Sim. Que nem dava antes, não sei quantos milhões. Então, você vai estar sempre na mão de uma gestão de pessoas. É só se a gente tivesse um Ministério Público de verdade, né? Ah, mas aí se não tem... Mas e outra coisa, o Correio. Você acha que o Correio vai conseguir continuar competindo com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre, nessa inovação, investindo pra caralho? O Mercado Livre está investindo um dinheiro absurdo. Eles usavam os Correios para entregar, já não usam mais. Então, os Correios talvez tenham uma mão de obra excepcional que não vai conseguir competir com a iniciativa privada, porque os caras não têm a mesma oportunidade do eles que vão ser contratados, iniciativa privada. Não, mas aí a empresa está sendo destruída. Você está dilapidando uma empresa que daqui a pouco pode não valer nada. Eu acho que se os Correios se tornarem E aí inútil... você tem a previdência... Não, mas tem a previdência da galera, os caras têm que se aposentar lá, tem que acontecer tudo isso. Porque senão, se os Correios podem ser do Estado, então tudo pode ser do Estado. Daqui a pouco fabricação de telefone... Aí o Estado vai competir com as pessoas. Então, o principal é isso. A gente definir o seguinte... O básico seria definir o seguinte: qual a função do Estado? Saúde, segurança e educação? E mais o quê? Você já falou, você acha petróleo estratégico. Porque é segurança. Mais 2, 3 coisas. Tá tudo nas mesmas funções dos 3 primordiais. Então, o resto, cara, tem que dar para a iniciativa fazer o que é, até para que o Estado... Aí, vamos supor, vai ganhar o Lula lá, ou o Bolsonaro. O cara tem que... Primeiro dia, o cara pega lá uma lista, tem que escolher 100 pessoas para indicar, para fazer não sei o quê. Aí o cara indica mais um diretor. Sim, cabide de emprego. Né? Ao invés daquele nosso papo inicial. Esses 30 milhões de pessoas passando fome, como é que a gente vai resolver? Os caras estão cagando. Por quê? O cara está preocupado com o seguinte: quem eu vou indicar para a diretoria do Banco do Brasil? Sim, como que eu alimento a minha máquina de poder, né? Eu ganho lá, Monark, topa... Vim aí, vamos fazer... Aí você me ajuda. Não sei se você sabe, eu não quero citar nomes, mas um dos últimos governos do PT, uma pessoa de um cargo... Não vamos falar nome, tá? Porque isso pode dar processo. Uma pessoa de um cargo muito grande na Petrobras tinha uma tatuagem do PT. Então, vamos lá. A pessoa que chega ao ponto de tatuar um partido, você acha que ela vai trabalhar numa empresa mais para o partido ou para a empresa? Para o partido, tem. Exatamente. Então, é uma coisa óbvia, a gente concorda.
Se a gente trouxer alguém do partido aqui, não, que isso, pô, a pessoa só gosta da coisa. Então, esse é o problema. O problema é que existe a idealização. A gente acha o modelo ideal, a Petrobras ser do país, Correia, Banco do Brasil. Mas quando a gente vai para a verdade nua e crua ali, vai ter que meter 100 malucos tocando. Aí daqui a pouco aparece um cara que nem apareceu no Petrolão, um gerente da Petrobras, devolveu 100 milhões. Imagina o diretoria. Porra, mesmo, não, cara, imagina tudo, cara, Sim, entendeu? sim. Então, porque eu fico pensando assim, como é que um gerente conseguiu 100 milhões, cara? Porque a corrupção era prática... Sim, não, eu entendo que a A gente corrupção... não sabe se isso continua. Não, sim. Eu não sei se isso continua. No caso do mas eu te Correios- garanto o seguinte, você acha, não estou dizendo que não existe corrupção em empresa privada, mas você acha que na Shell um gerente consegue roubar 100 milhões assim, tranquilamente? Cara, pior que eu acho, É mano. muito mais difícil, cara. Eu acho que eles não Generalizado, roubam. O que os caras fazem é, tipo, os CEOs das empresas ganham bônus bilionários por estar lá. não, mas aí você não está lesando a empresa, cara. Tá um pouco, né? Porque ele merecia realmente um bônus Mas aí, bilionário. então ruiu toda a sociedade, né? Não dá para ter um Ah, negócio, tá não dá para ruída, ter nada. Tá ruída a sociedade, cara. Ruiu Não, mas mesmo. o jeito que você está falando, tanto faz ser você roubar ou não. Eu não acho. Eu acredito na honestidade das pessoas. Não, eu acredito também. Eu acho que tanto faz se é privado ou público, roubo sempre acontece, tá ligado? E às vezes eles criam mecanismos para o roubo acontecer legalmente. Ou o orçamento secreto. É um Público. roubo legal, né? Público. É um roubo legal. Pô, eu trabalhei em várias empresas privadas que, cara, tinha controle para não ter corrupção. Sim. E que você era promovido por Mas meritocracia. pode ter controle na pública também, entendeu? No caso do Correios, eu entendo que o setor público é alvo maior de corrupção e acontece pra E é a caralho. verdade, porque não dá pra gente sonhar com o mundo. Ah, não, então eu vou sonhar com um mundo onde isso não vai acontecer. A verdade é que vai trocar, e assim, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja Marina, o governo vai entrar, vai nomear uma porrada de gente, Sim, sim. e o cara sim. entra, e sabe que é uma coisa meio cruel? Se você, vamos supor que você é funcionário do Correio, tá? Você entrou lá num concurso, alguma coisa, maneiro pra caralho, você trabalha, ama a empresa, chega cedo, gosta, né? Você tá lá pra tua vida inteira, você tá com 25 anos de idade, você quer ficar a vida inteira lá. Quando entra um presidente, ele vai escolher o presidente dos Correios. Esse cara vai ficar 4 anos, no máximo, que é o tempo que o presidente vai ficar. Então ele sabe que ele tem 4 anos ali pra Pra fazer a mamar. vida dele. Sim, A gente não tá acusando ninguém, a gente tá falando que o sistema incentiva isso, verdade. né? Seja o diretor, seja não sei o quê. Então é um sistema muito cruel, porque você põe alguém para cuidar por um tempo limitado e é um sistema cruel com as pessoas que estão trabalhando ali também, que são taxadas de incompetentes, quando talvez elas não sejam. Por isso eu estou falando, todo mundo mete pau no Correio, mete pau na Petrobras e de repente... Hoje em dia não mais, né? Empresa que mais paga dividendo no mundo, né? mas não é só dividendo para as pessoas, paga para o país também. Sim, E sim. aí o país usa... Pra maquiar as contas públicas Não, que são uma merda. usou para pagar As contas auxílio. públicas, né? Usou para pagar auxílio. Sim, sim. Entendeu? Você prefere dando lucro ou prejuízo, né? E corrupção. Lucro. Então, é isso que eu tô falando. Mas tá dando lucro sendo pública, né? É essa a questão. Eu entendo que existem incentivos perversos dentro do público. Existe. E eu acho que o Correio nem precisa ser público. O Correio não é mais importante hoje em dia com a tecnologia, com o celular, conseguindo falar com alguém do Japão instantaneamente. No Correio Mas tem entrega, né, de presente, o e-commerce aumentou muito, né? Eu não sei até que ponto o Correio consegue ser competitivo. Sim, consegue sim, por mim pode vender o Correio, foda-se. Mas a questão é que a Petrobras não Não, é... Pedro, eu não vou nem discutir contigo, que nunca vai concordar. Eu já sei que você não vai concordar. Ah, E eu acho que um erro Não, eu da- posso até concordar com uma privatização da Petrobras, mas se ela for discutida de forma inteligente, com garantias ao povo, entendeu? Tipo, não é uma privatização moda caralho, que você pega da empresa e faz o que você quiser com a empresa, ela é tua agora. Tipo, vende pra Shell aí por 1 bilhão e foda-se. foda-se. Esse tipo de privatização eu discordo. E o problema é, a sociedade hoje em dia, e por isso que eu falo dos liberais, e por isso que eu falo que esse discurso de privatiza, privatiza, privatiza pode estar ajudando um interesse internacional que não é o nosso nacional, entendeu? Porque vai privatizar para uma empresa internacional que vai fazer o que quiser com o porra do monopólio gigante de petróleo maior do mundo, um dos maiores do mundo. Então aí eu já acho que não é inteligente privatizar. Você sabe qual o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Ah, Venezuela. Venezuela. Você sabe que ela está produzindo muito menos petróleo do que ela produzia antes.
Sim. O que É um aconteceu estado lá? falido, né? Não, mas quando o Hugo Chávez entrou, que eles foram lá estatizando tudo, a PDVSA ela é pública, a empresa Sim. de petróleo de lá. Ele colocou os amigos no comando, reduziu o preço da gasolina para a população, usou para populismo, Sim. e aí a empresa perdeu a capacidade de investimento. Está sucateada. Porque petróleo também é intensivo em investimento. Pode crer. Cara, você tá ali furando, desenvolvendo, trocando plataforma. As pessoas ficam assim, mas o preço do petróleo não devia seguir preço internacional, não devia seguir isso, aquilo. O petróleo está no nosso chão. Foi exatamente o que a Venezuela fez. Então, o petróleo tem que subir e descer de acordo com oferta e demanda. É, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, existem muitas políticas públicas nos Estados Unidos que estão A gasolina está no topo. Bateu o topo. Mesmo com subsídios. Mesmo com subsídio. Mas tem subsídios. Eles se preocupam em controlar o preço da gasolina. Porque é importante para o Brasil que a gasolina seja barata. E, tipo, o Brasil é um país que, mundialmente falando, não está... Como é que melhorou? Cortando um pouco de impostos, né? Porque Sim. o brasileiro... Um negócio que eu acho que todo mundo deveria defender, voltando àquela história de consertar o país, é que tivesse na porra da etiqueta de tudo o valor bem grande dos impostos. Mas não é que nem tem ali e tal. Tinha que ser... evidente. Um negócio assim, impostos. R$500 quando você compra alguma coisa e embaixo escrever lagosta, camarão, vinho, carro, iate, voo. Pro brasileiro entende assim, é pra cá que tá indo Não, o meu dinheiro. Porque senão a gente fica com raiva. Volto a falar. As pessoas têm raiva das empresas, do empresário, do empreendedorismo estimulado, que nem você está falando, ONG, Deep State, tudo isso. E o problema está na administração do Estado. E isso, cara, talvez se a gente sentar aqui com PCO, Peter, comandante, camarada Petri, todo mundo vai concordar. Né, que a administração é uma merda. Sim. Só que é feito para isso, é feito para tumulto, né? Sim, sim, sim. Isso eu concordo, porque que nem você falou, qual é o interesse do cara que é político há 50 anos de resolver isso, né? Nenhum, ele só perde apoio político e o caralho. Zero. Sim. Isso eu acho que... E aí eu faço um trabalho hoje na internet de tentar fazer isso que eu te disse, do jovem trabalhar, estudar. É um meio old school, porque eu falo um discurso que... Não é também muito mais atrativo. É mais fácil, seus problemas vão ser resolvidos por um externo aqui. Você precisa de uma reparação histórica. Maior besteira isso. Entendeu? A gente foi colonizado, você é uma vítima do sistema e você precisa de uma reparação aqui, independente do que você é. Uhum. Você precisa de uma reparação. Isso é um discurso muito maneiro. Aí eu entro com um discurso que é enfadonho, chato, né? Quer dizer, você tem que acordar cedo, estudar, trabalhar um pouco mais que os outros, estudar um pouco mais que os outros. Sobrou R$50, você começa a investir. Hoje no Brasil, com esse modelo de open finance, de startups, fintechs, você consegue instalar um app agora e começar a investir com R$50. Então a educação financeira ela muda a vida das pessoas. A gente não tem educação financeira no colégio, não tem em lugar nenhum. Até tem partidos que foram contra a educação financeira no colégio, não sei se você lembra. Eu vi, até a Luciana Genro, acho que... Então, você vê, como é que alguém pode ser contra a educação de uma algo? burrice do caralho. Então, mas... Dando uma de monarca aqui, é sem querer ou é proposital? Proposital. Essa galera então, agora também monarca, é proposital. Não, eu acho que é proposital. Eles sabem qual que é a narrativa certa que eles têm que fazer para ter mais poder. O que não é proposital é a galera que acredita. Eles são ludibriados. Porque eu agora vou dar exatamente uma de monarca. Olha só como eu pensei. Tô começando a pensar com a tua cabeça, ó. Ela é contra a educação financeira, é de um partido de esquerda que recebe dinheiro de banco. Porra, fechou. Mas o mundo é isso, Não, cara. fechou. Mas eu penso exatamente assim. O Né? mundo Olha é que louco. todo feitinho pra... E aí o banco cobra 300% de juro no cheque especial. Por isso que essa sua mensagem que eu acho importante, foi a mensagem que eu usei na minha vida pra ascender economicamente, de tipo, mano, a sua vida tá no controle das suas mãos. Você tem um caminho pra prosperidade, independente dessa galera tentando te fuder. Mas a gente não pode deixar de deixar claro. Tem uma galera tentando te fuder. Tá todo mundo tentando te manipular. Todos os políticos querem te manipular. Todas as grandes empresas fazem conluio com o Estado para garantir reserva de mercado. Entendeu? A gente não está num jogo justo.
esse jogo não é justo. Tipo, por mais que você consiga vencer ele, Mas aí apesar você da resolve injustiça... isso, você só resolve isso mostrando para as pessoas. Sim, por isso Por que exemplo, eu falo. o documentário do Brasil Paralelo, eu que achei que já tinha visto tudo, abriu a minha mente. Então, mostraram para mim, olha, tem isso aqui. Quer ver? Eu vi e falei, caralho, fez sentido. Então, isso que a gente está falando aqui de um político que é contra a educação financeira, tem que mostrar. Então, quanto mais a gente expor, talvez por isso o interesse da censura na internet. Talvez por isso que muita gente é realmente atingida. Você tem total razão. E é talvez por isso que tem a solução. Porque a internet permitiu as pessoas... falar. As pessoas estão acordando para o jogo da manipulação. Porque existe. E as pessoas, elas são manipuladas sem perceber. Se ela descobre como ela está sendo manipulada, ela não é mais manipulada. Então, essa é a beleza do mundo tecnológico moderno e da comunicação ter sido revolucionada, né? E é por isso que eu falo dessas coisas também, de ficar tomando cuidado. Privatização é legal? É legal. Mas ela pode estar sendo usada para... Essa ideia positiva pode ter sido usada para manipular nossos jovens a querer entregar recursos valiosos do Estado para a mão de pessoas que não vão nos ajudar. Por mais que a gente poderia entregar esses recursos do Estado para pessoas que querem nos ajudar, ou de uma forma que seja positivo para as pessoas, entendeu? Mas a forma com que está sendo entregue, as privatizações hoje em dia, não é nada mais do que a gente passou anos se fudendo para manter aquilo, gastou bilhões e bilhões e você vai entregar pro cara. Concessão de aeroportos, estradas, tudo, você acha que tem que continuar no governo ou não? Eu acho que concessão... Tipo, aeroporto. Cara, será que o governo tem que cuidar lá do aeroporto? Ou que nem eu te falei do posto de saúde, que tá faltando insulina. E aeroporto deixa a sociedade se fuder também. Porque o cara que assume o aeroporto, ele tá... Uma vez eu vi uma discussão nesse modelo, né? Porque o Brasil ia construir trem-bala entre Rio e São Paulo. Não sei se você lembra, tem falas da Dilma antes da Copa da Olimpíada. Não, vamos construir, não sei o quê, tal. E não deu Seria muito legal, nada. Inclusive, se tivessem com mesmo construído. Seria necessário. Aí um dia eu tava conversando com alguém e falei, cara, quer saber? A gente tinha que licitar essa merda. Quem quiser vir, constrói e pronto. Japão, China. Aí, olha o que a pessoa falou comigo. Por isso que tem que tomar cuidado com algumas coisas, a gente tem que discutir mesmo. Ah, mas se o Japão vier aqui construir, ele vai poder cobrar qualquer valor, vai botar um valor abusivo. Olha que loucura. Vamos lá. Vai gastar bilhões. Se o Japão gastar 100 bilhões e fizer a porra do trem-bala entre Rio e São Paulo e botar passagem de 5 mil, ninguém vai viajar. Então os caras vão ter... Então a sociedade às vezes prefere não ter uma coisa, um aeroporto de qualidade e tal, com medo da exploração capitalista. E quando na realidade, quando você abre as portas do país para obras, esquece a Petrobras, tá? Vamos deixar a Petrobras num pacote, porque que nem eu falei, eu não quero discutir privatização da Petrobras, porque é a coisa mais difícil que tem. E a gente pode discutir o que dá para fazer. Então, dá para fazer o trem bala Rio-São Paulo. Aí você pode me falar o seguinte, pô, Charles, eu acho que o governo é que tinha que gastar esse dinheiro para ser do governo. Aí eu te falo, não, o governo tem que gastar dinheiro com a pessoa que está passando fome. E aí, o dinheiro ele é finito. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.